Graça e paz, meus amados. Que Deus abençoe a todos nós. Que a gente possa, no final do dia, poder agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, tá bom? Eu faço um devocional do livro de Joyce Meyer. O nome do livro é Ouvindo Deus Todas as Manhãs, né? E tem um devocional que já faz um mês que eu fiz e eu queria compartilhar com vocês, mas toda vez que eu ia compartilhar com vocês, Deus parece que colocava outra coisa em meu coração e eu deixava sempre para depois. Isso já está com um mês, mas eu sei que Deus coloca as coisas no momento certo, e não era o momento certo, e eu percebo que hoje Deus colocou em meu coração e que esse é o momento certo para eu compartilhar com vocês esse versículo, tá? E vocês vão entender por que depois, entendeu, meus irmãos? O devocional tem um título de Espírito versus Carne, e ela apresenta o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que está escrito assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfaçam o desejo da carne. Aí ela dá a explicação dela. Assim como o cavalo foi treinado para manter os ouvidos sempre sintonizados à voz do seu dono, precisamos estar dispostos a seguir o Senhor em todas as suas direções, não apenas naquelas com as quais nos sentimos bem ou aquelas com as quais por acaso concordamos. Nem sempre vamos gostar do que ouvimos Deus nos dizer para fazer. Precisamos entender que para seguir a Deus, a carne precisa ouvir não às vezes. E quando isso acontece, ela sofre. Há momentos em que estamos galopando a toda velocidade em uma direção, quando de repente o Mestre nos diz para pararmos e nos instrui a seguir em outra direção. É doloroso para nós quando não conseguimos as coisas do nosso jeito, mas finalmente entendemos que o caminho de Deus são sempre melhores. No versículo de hoje, o apóstolo Paulo escreve sobre o conflito entre o Espírito e a carne. Se seguirmos a direção do Espírito, não satisfaremos ou cumpriremos o desejo da carne, que nos leva para o longe do melhor de Deus. Esse versículo não diz que os desejos da carne desaparecerão, teremos sempre de lutar contra eles, mas se optarmos por sermos guiados pelo Espírito, não satisfaremos o desejo da carne e o diabo não conseguirá o que quer. Sentiremos que uma guerra está sendo travada dentro de nós à medida que optamos por seguir a direção de Deus. A nossa carne e o Espírito de Deus geralmente discordam e somos tentados a manter a carne satisfeita, mas todos nós precisamos aprender a nos submetermos ao Espírito de Deus e a vencermos o desejo e as tentações da carne. Decida hoje não permitir que sua carne dirija, mas a ser dirigido pelo Espírito de Deus. Por que eu falei que eu queria, Deus colocou no meu coração para eu compartilhar esse devocional com vocês hoje. Eu tenho na minha família a minha nora, que está passando por depressão, estresse, guerra espiritual, entendeu? E tem uma tia da minha esposa, que eu também considero como tia. Se a tia da minha esposa é minha tia também, né? E uma amiga dela que
também está passando por esse momento. A tia da minha esposa é Maria da Graça, a amiga da minha esposa é Andrea Souza, né? E o que eu vejo aqui nesse devocional é justamente o seguinte, ela falando que se o cavalo consegue ouvir a voz do seu dono, nós que Deus falou que nós somos soberanos aos animais terrestres, às aves e aos animais que vivem na água. Se nós somos soberanos a todos esses animais, nós somos soberanos sobre o cavalo, entendeu? Se o cavalo consegue reconhecer a voz do seu dono e não obedecer a quem ele não conhece, nós temos capacidade também para fazer isso, entendeu? E às vezes não é fácil, mas às vezes a gente deixa de ouvir a voz do Espírito Santo para ouvir a cilada, o laço do inimigo. E o que a gente vê, que a gente sabe em depressão, em briga, em luta espiritual, é justamente esse aí, o inimigo querendo nos derrotar. Tem um amigo meu que ele falou, quando você estiver em determinada situação, você lembre-se dessa frase, o que Deus faria se estivesse em meu lugar. Aí eu vejo quando Jesus foi levado ao deserto. O inimigo tem conhecimento da palavra de Deus, o inimigo usou as escrituras para tentar derrubar Jesus, mas Jesus também usou as escrituras e derrubou o inimigo com as escrituras, com as armas que ele queria derrubar Jesus, entendeu? Então a gente tem que ter esse entendimento, a gente tem que saber ouvir a voz do Espírito Santo em nossas vidas e não se deixar levar pelas tentações dos inimigos. Eu queria aproveitar o momento para pedir, para orar e pedir para que Deus, que vocês orem também pela minha nora Jaine, pela minha tia Maria das Graças, pela irmã da minha esposa, a Andrea Souza, que elas possam vencer essas tentações, essas depressões, essas brigas espirituais, e que ela saiba que tudo que está acontecendo com ela são laços do inimigo, e que Deus é muito maior que todas essas provações, esses momentos difíceis que elas estão passando, que Deus está com ela, que o Espírito Santo está com ela, que elas podem pedir a presença do Espírito Santo e ele vai estar ajudando ela, né? A gente às vezes tem alguns momentos na nossa vida que a gente realmente cai e a gente precisa dos irmãos para orar pela gente, tá? E o que eu quero fazer e pedir para vocês é justamente isso aí, que vocês possam se unir a mim e a orar pela Jaine, para Maria das Graças, pela Andrea, entendeu? Que Deus, na sua misericórdia, no seu amor infinito, possa tirar ela desse momento difícil, tirar dela dessa pressão, que elas possam entender que Deus é maior que todos os tormentos, todas as ciladas do inimigo, que ela tem um Espírito Santo de Deus na vida dela, para que ela possa socorrer, ela possa correr nesse momento difícil, entendeu? Que ela possa pedir a presença do Espírito Santo e que o Espírito Santo possa levar todas esses problemas que ela está passando, essas dificuldades na mão de Deus Pai Todo-Poderoso, e que o Jesus, o nosso o Mestre, o nosso irmão, o nosso
Deus na terra, Ele possa interceder por elas e livrar elas desse momento difícil. Meus irmãos e minha irmã, eu não sou de fazer isso não, mas hoje eu vou fazer isso aí, mesmo que seja para quando vocês lembrar, quando vocês estiverem em depressão, em briga, em batalha espiritual, em estresse, vocês lembrem disso e dêem um pouco de risada, tá bom? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Minha irmã, você já conhece a Jesus. Bye, bye, briga, batalha espiritual. Bye, bye, depressão. Fica na paz e que Deus possa trazer paz para vocês e que vocês possam suportar esse momento. E nesse momento que tiver uma depressão, lembra dessa brincadeirinha. É brincadeira, mas a letra é verdadeira, tá bom? Bye bye, bye bye, depressão.